Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos a mais um podcast. Eu estou muito feliz de retomar os podcasts. A gente deu uma paradinha por conta de final de ano, muita correria. E aí vocês pensaram, já me perguntaram, você parou com os podcasts? Não, porque esse projeto não é meu, é do Senhor e ele não para. E eu tenho muita alegria de estar aqui hoje recebendo uma pessoa muito especial, maravilhosa. Vocês vão amá-la, amém? Antes, como eu sempre faço, vou começar lendo a palavra que o Senhor deu para nós hoje, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, o horário que você estiver assistindo, essa palavra é para você. Isaías 55 diz assim a palavra: buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso, abandone o seu caminho, o homem injusto, os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. E para o nosso Deus, pois ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos, e nem são os seus caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como o céu é mais alto do que a terra, desse modo os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não vai retornar vazia. Vai fazer aquilo que eu desejo. E ela vai prosperar naquilo que eu a enviei. É por isso que nós estamos aqui. Sempre fazendo podcasts com pessoas que já provaram essa diferença, essa mudança de vida. Mulheres transformadas pela palavra de Deus. Homens transformados pela palavra de Deus. Eu hoje profetizo na sua vida que a sua vida será transformada depois que você ouvir essa palavra. Quero te apresentar a minha convidada de hoje. Seja muito bem-vinda. Olha como ela é linda, gente. Obrigada. A Bispa Marinês. Nós vamos fazer uma oração. Amém. Amém, Bispa. Amém. Vamos fazer para abençoar a vida de todos que estão nos ouvindo? Vamos orar. Amém. Obrigada, Jesus. Sim, Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Senhor, que alegria está na presença. Tá bom. Vivemos a alegria da presença. É verdade. A honra da presença do Senhor. Ah, Deus. Aleluia. O Senhor disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Amém. E hoje, como igreja, nós podemos ser essa casa. Ser essa última casa, onde a tua glória, o teu Espírito Santo, a tua vida habita dentro de nós. Meu Deus, que honra! Não existe uma honra maior. Sinto-me tão honrada de poder estar aqui hoje, junto, Senhor, com a minha amiga querida, Roselena. Senhor, essa mulher de Deus, essa filha, Senhor, essa flecha polida em tuas mãos, eu te agradeço por estar aqui com sua família, com a Cá. Muito obrigada, Senhor. Somos completamente dependentes da sua graça, direção e voz. No nome do Senhor Jesus nós oramos, te agradecemos, crendo, Pai, que vidas serão transformadas, Senhor, através desse testemunho. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Que bênção. Bispa, é um prazer, como eu já falei, ter você. Vou deixar agora, você vai contar a sua história, o seu ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Eu creio que tem muito mais Meu um DC. Deus. O DC é bem maior que o AC, graças a Deus. Graças Bispa. a Deus. Então fica à vontade, conta para nós. Graças a Deus. Que o Senhor colocar no seu coração. Ai, que maravilha. Queridos, é uma grande honra estar aqui com você. Poder te ter como um ouvinte, né, da nossa história, da nossa humilde história, né, Rô? Porque somos tão pequenininhos, somos tão pequenos, mas que o Senhor escolheu. Verdade. E como já oramos aqui hoje, Ele nos escolheu por casa, por habitação, por sermos as mãos pelas quais Ele toca, ser os pés pelos quais Ele vai até os perdidos, ser a boca que libera o céu, a vontade de Deus. Aleluia. Né? Sermos o corpo de Cristo. E realmente
Glória ao Senhor. Esse é o sentido da vida, esse é o sentido da nossa existência. Com certeza. Né? Sermos realmente essas pessoas que... O que tem em nós? Nada. Tudo é Ele, é para Ele. Mas Ele usa a nossa vida. Nos escolheu a partir de um encontro de glória. E o desejo do meu coração é que você tenha um encontro de glória com Jesus. Eu desconheço o teu nível de conhecimento de Cristo, de caminhada com Cristo, mas eu quero profetizar desde já em sua vida que você vai entrar hoje em um novo nível Aleluia. De conhecimento da Amém. Glória de Deus. Aleluia. Você sabe que toda transformação nas nossas vidas, ela vai ocorrer a partir de um princípio, da revelação que temos de Jesus. E nada na minha e na sua vida vai mudar se eu não conhecer Jesus naquele nível e naquela área que Ele quer me transformar, que Ele quer me mudar. Com certeza. Vou te fazer uma pergunta, Rô. Se você se você imaginasse Jesus entrando por essa porta. Ah, meu Deus. Como que você... Qual é a revelação que você tem dele entrando por essas portas? Nossa. Não sei te dizer. Não sei. Eu ia me prostrar, né? Eu ia dizer, eu não sou digna, né? Porque eu não sou. E quando o Senhor diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, e eu fico pensando, o que Ele viu em mim? Ele falou, Ele viu que não tinha nada de bom em mim, por isso que Ele me escolheu. Porque se Ele olhasse para mim verdadeiramente, Ele não me escolheria. Se Ele olhasse as qualidades, mas Ele, né, Ele diz que Ele escolhe o mais pobre, o mais necessitado, o mais infeliz, o mais... Ele escolhe, Ele não veio para os sãos, né? Então eu agradeço muito, eu ia agradecer muito por Ele ter me escolhido. Eu ia falar obrigado porque eu ganhei essa eleição hoje. Meu Deus, meu né? Deus. Eu fui eleita, Glória chamada, separada. E isso não tem preço. Todas as outras coisas têm preço, mas ser escolhida do Senhor não tem preço não, gente. Amém. Então a revelação que você tem do Senhor é linda, é apaixonada. Amém. Pelo que você descreveu. É uma revelação de intimidade, de reverência, de entrega total. A apresentadora não pode chorar. Esse é o seu nível de revelação. Falaram para mim que a apresentadora não chora. De que você é tão pequena e Ele é tão grande e que Ele te escolheu. Essa é a tua visão, essa é a tua revelação. Glória ao Senhor Jesus por isso. Glória ao Senhor Jesus por isso. Eu já vou te responder. Mas eu quero fazer uma pontezinha para que a gente conclua o entendimento. Amém. É claro que a revelação de Cristo total, dentro da sua plenitude, nós teremos só naquele dia na glória, né? No dia que estivermos com Ele face a face. Mas existem níveis de revelação, níveis de conhecimento da pessoa de Cristo. Exemplo, tem pessoas que elas têm a visão de Cristo ainda pregado numa cruz. Que Ele está lá, que Ele está crucificado, que Ele é o servo sofredor, morto. Não fala. Outros têm talvez uma revelação de Jesus, glória a Deus, porque Ele é o servo, né? Ele mesmo, Ele veio para servir, Ele veio para se entregar, né? Para se entregar. Então, o que eu vou ter de Jesus? Eu vou ter de Jesus no nível de revelação que eu tenho dele. Verdade. O que eu vou ter de transformação de Jesus? No nível de revelação que eu tenho dele naquela área na minha vida. Eu vejo Jesus como servo. Eu vejo Jesus como meu salvador. Eu vejo Jesus como meu resgatador. Mas eu também o vejo como o Senhor dos senhores. Eu o vejo como o Rei dos reis. Eu o vejo como o ancião de dias. Então, quando eu imaginar Ele entrando por essas portas, eu vou imaginar Ele tendo um rosto, como diz Apocalipse, que brilha como o sol,
Eu vou imaginar tendo uma espada que sai da boca dele. Já pensou? Saindo da boca dele. Uau. Eu vou imaginar, meu Deus, tão glorioso, tão poderoso, tão, Ele é glorioso. Um Senhor de domínio, o leão da tribo de Judá, sabe? Aquele que quando ele ruge, quem não temerá, quem não profetizará, né? Quem não se dobrará. Quem não se dobrará, o vejo como o amado da minha alma. Aleluia. Como o mais belo entre os milhares, como desejado entre as das nações. Amém. Aleluia. Então os níveis de transformação das nossas vidas, eles vão ocorrendo ao passo que temos com esse encontro. Eu costumo dizer que são os batismos. Os batismos, a palavra fala, Jesus, ele falou dos rios do Espírito, né? Então, tem batismos nos rios. Então, existe rios de revelação. Eu não posso falar de algo que eu não vivi. Verdade. Eu não estou autorizada, eu não tive experiência, eu não tive vivência. Então eu vou falar eu posso falar de uma transformação do rio que eu mergulhei. Só até onde eu cheguei, né? Do nível que eu conheço ele. Então ele tem muito a revelar a nós, ele tem muito a revelar a você. Aleluia. Mas isso vai partir de onde? Vai partir dessa sede, dessa fome que a Rô já expressou. Aleluia. Que nós estamos expressando, vai partir dessa sede, vai partir dessa busca, né? Você vê que quando a gente vem para o Senhor, e é bíblico, o próprio Senhor Jesus, até coloquei esse texto de Mateus 7,7, ele nos instrui, ele fala, pedi, dá-se-vos-á. Ele fala, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aleluia. Então quando a gente vem como? Pedindo, sempre pedindo, né? A gente pede até hoje, né? Ele nos ensinou a pedir. Só que do pedir até o buscar, já é um mergulho diferente. É outro mergulho. É outro mergulho. É outro nível de revelação que temos dele. É o de intimidade, né? Comunhão. De comunhão. É sentar na mesa com ele. Já não tem mais o que pedir, né? Tem um momento da nossa vida que não precisa mais pedir, é só agradecer e ter comunhão. Penso que é isso. Eu acredito que sempre vamos pedir. A gente sempre vai pedir. Porque nós dependemos e precisamos. A nossa dependência. Mas assim, eu estou falando em nível de conhecimento e revelação. Chega uma hora que pedir não é suficiente. A gente precisa buscar. A gente deseja conhecer mais. Verdade. A gente deseja que ele se revele mais. Senhor, eu quero te conhecer mais profundamente. Eu quero entender a sua cabeça. Eu quero entender o que o Senhor está pensando, o que o Senhor está sentindo. Qual é o peso do seu coração para esse tempo? O que o Senhor sente para esse tempo? Qual é a sua dor a respeito das famílias? A respeito do nosso país? A respeito de uma igreja perseguida? E a gente começa então a buscá-lo. Para conhecê-lo. Ainda mais profundamente conhecê-lo, ainda mais profundamente nos conhecer os pensamentos, como eu falei aqui, né? Que são mais altos. São mais altos. Sempre mais altos. E a gente nunca vai chegar lá, mas a gente tem que estar sempre buscando, né? Então são níveis de revelação de Jesus. Porque quando eu chego, o meu nível de revelação, realmente, ele é para pedir. Ele é para pedir. E tudo bem, nós sempre vamos pedir, né? Mas esses níveis eles vão mudando. Eu vou buscar. Ele diz que ele ama aqueles que o amam e aqueles que o buscam de todo o coração. Aleluia. Os que de madrugada o buscam, né? Olha que coisa linda.
né? Costumo dizer que de madrugada a fila é menor. É, pode crer. De madrugada a fila é bem menor. É mais fácil você chegar perto. E outra, e só essa disposição de quem levanta de madrugada é porque está determinado a ter um encontro. Falar um pouquinho do meu começo, posso? Pode, por favor. A senhora está aqui para isso, para falar para nós, deixar todo mundo impactado. Oh, meu Deus! Com a sua transformação, como que a senhora chegou nesse nível, né? Porque a gente já tá percebendo aqui o nível, né? Que ela já chegou. Então, como que foi esse caminhar seu aí, nos interessa. Que bom, que maravilha, porque poder testemunhar, né, das obras do nosso amado em nós, meu Deus, é glorioso e realmente, como diz Apocalipse 19:10, adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ah, que glória! O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, essa essência. Eu nasci em um lar, né, com pai, com mãe, graças a Deus. Eu sou paranaense, né? Nossa, que longe. Sou paranaense. Paraná. Sou paranaense. Meus pais, né, João Batista Magre, o meu papito, meu eterno papito que hoje está com o Senhor. A minha mãezinha, né, a dona Teresa, a senhora Teresa Magre. Ela já partiu? Não, minha mãe ainda é viva, minha mãe mora no Paraná, graças a Deus. Mas a minha infância, ela foi uma infância bem conturbada por conta dos problemas da minha mãe. A minha mãe, ela teve um histórico de vida muito difícil. Ela viu o pai dela abandonando ela, viu o pai indo embora de costas. A memória que ela tem do pai, ela novinha, o pai indo embora. Aí, passado poucos dias, a mãe foi embora. Aí ela viu a mãe indo embora, dando as costas para ela. Ela era uma criança, uma criancinha. Deixando ela, os irmãos, ela já tinha uma irmã casada. Quem? Ela já tinha uma irmã casada, deixou com a irmã. Enfim, eu sei que foi algo tão... Não foi com a irmã, foi com uma família. Foi com uma família. Deixou com alguns conhecidos. Deixou, e eu sei que nessa caminhada ela se separou um tempo da irmã, que já era casada, e ela estava até sendo bem criada, bem educada por uma família que tinha uma certa estabilidade. Aí um dia em Maringá, que ela estava morando, a irmã dela encontrou ela num parque. Ela disse: Terezinha, eu vou te levar embora para casa. Você vai voltar para casa comigo, vamos embora para casa comigo. Nisso, ela, sem entender muito, ela seguiu a irmã, mas enfim, teve uma experiência muito traumática com o cunhado, que batia na própria irmã, e a irmã grávida, era muito violento. Ela também já tinha vindo de um histórico de muita violência, e foi onde ela conheceu o meu pai, que era uma aprendiz do cunhado dela. Ela tinha ali seus 12, 13 anos de idade, conheceu o meu pai. Meu pai tinha 19 anos e decidiu que eles iam casar. Conversou com a mãe dele apoiou. Então eles meio que fugiram, ele não tocou nela até que eles foram lá, se casaram. Meu pai sempre foi um homem muito respeitador. E aumentaram a idade dela ali para 15 anos. Ele casou-se com uma criança. Casou com uma criança, né? Casou com literalmente. Uma criança. Então, e por muitas vezes na vida do meu pai, ele cumpriu um papel de pai na vida da minha mãe. Na vida da minha mãe. E acontece que a pessoa, mesmo que ela não queira e mesmo que ela não saiba, ela acaba repetindo padrões. Sim. Então a minha mãe veio para um casamento desse jeito. Aí foi mãe desse jeito. Então as lembranças que eu tenho da minha mãe é tendo crise de ansiedade muito alta, muito aguda, crise de pânico, vômito. Eu me lembro da gente andando numa praça, eu com um vestidinho branquinho assim, correndo na praça, na frente, feliz, a gente chupando sorvete. Ela chupando sorvete, já vomitando, sempre vomitando.
por conta das questões psicológicas, às vezes ela tendo muita ansiedade. A gente pequenininha, eu me lembro, abanando ela com um travesseiro, eu me lembro eu com um travesseiro na mão, abanando ela para ela respirar, que ela ficava buscando ar. Então, dentro dessa situação, e aquela coisa que ela queria mudar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Nada, nenhum lugar não tinha bom, parada. Né? Então, meu pai tinha que mudar de casa, ela estava aqui, montava tudo daqui um pouco. Não, nós vamos mudar daqui. Estava ali, não, nós vamos mudar dali. Ao ponto de mudar de casa, tipo, 3 vezes no ano, 5 vezes no ano. Nossa. Sabe? Uma coisa assim muito difícil, uma e quantos batalha filhos muito difícil. Tiveram? 3 filhos, sou eu, mais 2 irmãos, né? Então foi assim. Então, e o meu pai teve que trabalhar fora, muito tempo trabalhando fora. Meu pai, o trabalho dele, às vezes ele ter que ficar um mês fora de casa, no mínimo 15, 20 dias fora de casa. E ela nos educando do jeito dela, dentro da capacidade dela, dentro do que ela podia. Né? Uma mulher super limpa, uma mulher que cuidava da gente. Sempre me lembro eu bem vestidinha, com o cabelinho penteadinho, sempre super bem cuidada. Meus irmãos, ela administrava as contas da casa muito bem. Meu pai trazia o salário, administrava. Mas ela era muito nervosa, muito violenta, muito violenta. Então tudo era muito debaixo de muita ameaça, de muito grito. Então eu sentia muita insegurança. Eu estava em estado de alerta constante. A minha vida, eu tinha medo, eu não sabia o que ia acontecer, como que ela ia ficar diante de situações, como que ela ia reagir diante de situações. Mas aí o meu pai vinha. Quando o meu pai vinha, eu tinha aquela presença. Apesar dele fisicamente ele estar fora para trabalhar, mas quando ele já chegava com as mãos cheias, ele chegava cheio de provisões. Onde que ele fosse trabalhar, ele vinha com um saco de laranja, ele vinha era com o equilíbrio. Era O equilíbrio ele da casa. vinha só que a gente não compartilhava com ele as coisas que a gente vivenciava ali. A gente não compartilhava. E recentemente, olha para vocês verem, recentemente, e sempre eu sempre falo, inclusive o meu pai, ele é conhecido por Papito até hoje. Se você chegasse perto dele um pouco, você já começaria a chamar ele de Papito pela paternidade, pelo peso de paternidade que ele tinha na vida dele. Mas recentemente eu entendi que uma grande parte da minha vida eu me senti desprotegida. Eu me senti muito vulnerável. E isso afeta a nossa vida. Então, eu tive essa infância, essa adolescência assim bem difícil. Então, ela queria me proteger. Eu tenho mais 2 irmãos. Então, homem é homem, mas mulher é mulher. Então, eu era mulher. Eu era a menina dela. Então, ela queria me proteger. E nisso de proteger... Há um exemplo. Um dia, eu já trabalhava num escritório e as meninas disseram para mim assim, Marinês, vai ter a garota capa JN. JN era um jornal da cidade, Jornal do Norte. Eu era uma adolescente. E aí disseram assim, olha, por que você não vai? É só o rosto, é para o rosto. Porque eu sempre fui magrinha, franzininha, sempre né? Linda, viu? Obrigada. Ela não vai falar, mas é sempre linda. Obrigada. Sempre linda. Vamos, tal. Eu digo, meu Deus. Aí eu cheguei em casa. Mãezinha, olha, eu fui convidada, olha que coisa legal. O pessoal vai se encontrar em tal lugar. Na época chamava boate, né? Hoje você fala boate, você já tem uma visão. Totalmente. Mas no Paraná era uma né? danceteria, era uma coisa assim, tinha até as tardes, né? Encontros à tarde, tinha coisas assim. Normal. Todo mundo vai se encontrar lá e vai ter um lugar lá que vai ter uma entrevista e é só você passar por uma plataforma, assim, para o pessoal ver, avaliar seu rosto, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa muito entusiasmada, mãezinha, isso, aquilo, vai ser tal dia. Olha aí, se a senhora me deixar aí, eu vou com fulana de tal, a gente sai do trabalho, a gente vai de moto rapidinho, vou lá, eu volto e não sei o quê, não sei o quê. Ela não me respondeu. Aí a gente, naquela ansiedade da adolescência, né? Eu digo, ela não respondeu, então, se ela não deixou. respondeu, tem um aval. Gente, eu me lembro que eu fui. Na época, eu tava com cropped branco, a gente chamava que era de cotton, até aqui, né?
E com uma bermudinha comprida, assim, jeans, né? E com esse cropped, né? Não aparecia tanta barriga, era um tanto assim, mais ou menos, que na época era assim. Levei na sacola, fui, me preparei, fui. Aí tô lá, eu lá dentro, todo mundo, aquelas meninas preparadas, não sei o que. Daqui a pouco chega um rapaz. Gente, era de noite. Esse rapaz chega assim e diz assim, seu nome é Marinês? Eu digo, é. Ele disse, é porque tem uma mulher lá fora querendo falar com você. Gente do céu, a casa caiu. Eu digo, agora eu tô lascada. Era só a minha mãe. Olha, por Deus do céu, eu fiquei imaginando como que eu faria para escapar pela janela do banheiro. Nossa. Os jovens da cidade, tudo lá fora. Tudo lá fora. E eu, meu Deus, meu coração disparou. A hora que eu saí lá fora tinha um jardim na entrada dessa planta tem espinhos. Sei. E quando ela me viu e ela disse, quem te deu autoridade para você vir aqui? Eu disse, mãe, a senhora não falou nada. Ela já começou me xingando com palavras de baixo calão, mas muito feio. E eu, mãe, não grita. Quem é você para não mandar eu gritar? E pá, na minha cara, na frente de todo mundo que estava lá. Nisso ela grudou na minha blusa, ela me levantou, a blusinha queria levantar e ela me jogou em cima daquele espinheiro. Eu levantava, mãe, pelo amor de Deus. Ela me jogava de novo, mãe, pelo amor de Deus. Ela me jogava de novo. Ela foi assim até a minha casa, me batendo assim. Aí tinha um pessoal, tinha um corpo de bombeiros, que os rapazes do corpo de bombeiro estavam jogando vôlei. Era dia de semana. Pois ela era para me humilhar. Ela passou naquela rua. E ela ia segurando. E eu, me solta. Tinha uma pessoa atrás, não sabia se me acudia, se... E por fim não foi. Quando chegou na frente de casa, o meu vizinho estava na frente. Eu falava, seu Geraldo, ela tá me matando. Seu Geraldo, faz alguma coisa. Até hoje eu lembro do nome do vizinho. Que triste, hein? Minha vida. Seu Geraldo entrou dentro de casa. E meus irmãos, mãe, pelo amor de Deus. O Claudinei falava, a senhora não pode fazer isso, mãe, pelo amor de Deus. Mãe, não sei o quê. Ah, ela quer me matar, você quer me matar? E ela pegava a faca. Ela, então me mata agora com essa faca. Era desse jeito, era nesse nível. Esse dia pra mim foi muito terrível, foi muito marcante. Aí eu tremia, eu pegava uma sacolinha, queria pegar minhas roupas, queria ir embora, eu vou embora daqui. Meu irmão falou, não, pelo amor de Deus, não vai pra onde? Eu falei, eu vou, e não sei o quê. Aí, por fim, ela falou, deixa ela aí. Fui pra casa do meu chefe, que eu trabalhava no escritório, cheguei lá tremendo. Eu nunca tinha tomado um calmante na minha vida. E quantos anos você tinha? Aí eu tava já com uns 16 anos, 16, 17 anos, 16 eu acho. E aí... Para um adolescente, eu isso aí nunca tinha muito tomado impactante. um calmante na minha vida. Aí a esposa do senhor Natal me deu um calmante eu não conseguia dormir nem com calmante. E olha, quem nunca tomou calmante, quando toma um calmante te apaga, né? Uma paulada, mas geralmente. Eu não conseguia, porque foi muito. E eu não conseguia, eu digo, meu Deus, eu não consigo voltar para casa, eu preciso voltar para casa. Ele, não, fica aqui o tempo que for. Só que deu 2 dias, eu voltei pro escritório, aí as meninas correm, que sabe quem tá subindo a escada? Tua mãe. Gente, parecia que eu ia desmaiar. E aí o meu chefe falou, vamos conversar, eu vou mediar essa conversa, vamos conversar. A pessoa mais próxima ali que eu tinha. Meu pai estava trabalhando fora. E aí eu sei que ele conversou, e aí ele disse, dá um beijo na sua mãe. Gente, eu queria dar um beijo num sapo, abraçar um sapo, mas não queria dar um beijo na minha mãe, porque eu estava com o meu coração despedaçado. E eu, sem contar que eu tinha tentado ir voltar para casa, mas quando eu cheguei em casa, meu vizinho disse, ela não está aqui. Ela ligou para o teu pai dizendo que você tinha se levantado com violência sobre ela. Aí foi onde que eu voltei, com o coração ainda mais, por fim. Aí passou o tempo passou, enfim. Então, esse é um exemplo, eu fico até assim de contar esse testemunho, porque pode ser que a minha mãe vá ouvir esse testemunho, mas isso nós já estamos curadas. Amém. Chegou um dia da minha vida, eu já casada, que ela disse para mim, ela disse, filha, eu não me esqueço daquele dia, do que eu fiz com você. Eu não precisava ter te tratado daquela forma e eu gostaria que você me perdoasse. Eu disse, não, mãezinha, a senhora já está perdoada. Ela falou, não deveria ter tratado você daquela forma. E aí
um dia, para minha surpresa, casada, eu já tinha meus 3 filhos, meu pai entra um dia em casa e disse: minha filha, aquela história assim da sua mãe, contei para ele. Ele chorava. E ele disse assim: eu quero que você me perdoe, porque eu não estava lá para te defender, para te proteger. Me perdoe. E ele me pegou no colo. E ele falou, falou que ele ia cuidar de mim, que ele não ia permitir, enfim. Então, mas foi algo bem difícil. Aí, quando eu estava um pouco antes disso, o Senhor Jesus, ele sempre me atraiu para a presença dele. Ninguém na minha casa era evangélico. Nós éramos católicos, porque nascemos católicos, né? Não praticantes, Não né? praticantes, assim... então nós fizemos tudo o que tinha que fazer, batismo, primeira comunhão, crisma, tudo. Embora minha mãe falava: vocês têm que ir na igreja, porque hoje é dia de ir para a igreja. Ela não ia, mas ela mandava a gente ir. Ah, vocês iam, mas não ia. Domingo, né? A gente ia, eu ia. Ela não ia. Eu ia. Mas assim, ninguém era evangélico em casa ainda, mas eu tinha uma fome. Eu sempre tive uma fome por Deus. Uma fome. Eu queria Deus. Eu queria conhecê-lo. E aí, nós morávamos em uma casa que, atravessando a rua, tinha uma igreja. Essa igreja, eu não gosto de dizer igrejinha, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é igrejinha. Ela é a igreja do Senhor. Eles, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Amém. Então... protocolo para ser igreja com poucos membros. 2 pessoas. Já é igreja, se reuniu no nome dele, é a igreja dele. E uma igreja, um prédio pequeno. E essa igreja, ela tinha um formato de uma arca de Noé. O nome dessa igreja é Só o Senhor é Deus. Essa igreja, ela é muito conhecida no Paraná. Ela tem a sua sede em Maringá, uma igreja de muitos milagres. Bonito nome, né? Só o Senhor é Deus. E de muitos milagres, e uma igreja de muita oração. E eu me lembro de sempre estar ouvindo de lá os irmãos orando, tudo. Aí um dia eu estava assim, de shorts, de chinelo, e estava recolhendo a roupa de casa. Quando eu comecei a ouvir a palavra, o pastor estava ministrando sobre, gente, a jovem, a menina, serva de Naamã, que tinha sido levada escrava para servir Naamã. E eu ouvindo a palavra, a parte que me chamava, ele dizia assim: menina, você é como essa menina que estava fora da sua terra, distante dos seus pais, mas que ela soube se posicionar naquele lugar, e Deus usou a vida dela para curar o Senhor dela. Deus usou a vida dela para trazer avivamento para aquela casa, para aquela família. É você, Ele está chamando, é você, Ele te chama. Gente, diante de Deus, Rô, quando eu percebi, eu estava dentro da igreja, daquele jeito que eu estava lá, recolhendo a roupa, dentro da igreja, de joelhos, chorando, orando e dizendo: Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Eu nem conhecia essa passagem da Bíblia. Mas sabe aquela parte que fala e te chama? Sei. A parte específica que é para você. Né? Que é para você. E aí a minha mãe dizendo: olha, você tem religião e tudo, não pode, você tem religião. Aí uma outra vizinha minha da congregação cristã viu que eu estava bem, né? Inclinada. Ai, vamos na igreja hoje, não sei o quê. Eu peço para tua mãe. Pediu para minha mãe deixou, chego na congregação cristã. O que estava tendo? Batismo. E aí, né, o ancião que estava fazendo o batismo: você que está aqui, Deus está te chamando, vem, desça as águas. E eu nunca disse não para ele. Eu digo: eu quero é Deus. Você foi? Fui, batizei, cheguei em casa com os cabelinhos todos molhados. Minha mãe: o que você fez? Eu digo: eu batizei. Aí ela fez eu cortar a amizade com a vizinha. Meu Deus. Não poderia. Você tem religião? Onde já se viu? Imagina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso foi, gente. Isso foi
até os meus 17 anos, que eu não pude ir para a igreja, não fui para a igreja. Aí nós mudamos para cá. Mas já estava batizada, É, já estava guardada no É. Senhor, né? Mudamos. Selada. Mudamos para cá. Não, e sem contar um dia que eu estava em Curitiba, antes de mudar para cá, a igreja do Evangelho Pleno era uma tenda imensa, a qual a pastora era uma juíza, no centro de Curitiba. Eu fui com um amigo meu lá, o Luciano, que eu estava em Curitiba. Quando eu cheguei, eu vou te levar num lugar que eu estou indo numa igreja e tal. Eu estava fazendo um curso lá. Vamos lá, quando chega na hora de aceitar Jesus, aceitei Jesus de novo. Você que quer Jesus, eu quero. Ganhei uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia até hoje, Olha que legal. do Novo Testamento. Aí a gente mudou para cá. Quando nós mudamos para cá, os meus tios são evangélicos. A minha tia Rosa, né, que é ela é a tia do meu pai, ela é irmã da minha avó. E o tio Ricardo, casado com ela, indo para a igreja, os filhos, a família. E eu com aquela situação bem conturbada, eu estava muito conturbada, sabe, uma adolescência conturbada. Eu tinha vontade de fugir de casa, eu fugi de casa uma vez para casa da minha amiga. Chegou lá a mãe da amiga disse, minha filha, eu não posso ficar com você, que você precisa voltar. Nos momentos de crise acontecia isso, aconteceu isso comigo. E eu naquela crise, como diz a minha filha Isabelle, adolescente nem é gente. Nem a gente, adolescente nem a gente. Aí chega uma judiação, lógico que é, mas a nossa mente é só Jesus, né? A mente do adolescente ela é bem complexa. É complexa. É aquela coisa, você não é nem criança mais, nem é jovem, nem é adulto, você tá ali, Você né? não é gente. Jesus segura, Deus, socorro, Deus. Então eu tava nessa fase. Eu gostei dessa definição, nem a gente. Adolescente nem a gente. Ah, essa definição não é minha, tá, gente? É da minha filha Isabelle. Ela falava isso quando ela era adolescente. Ela falava, mãe, tem paciência comigo. Aí, gente, eu sei que... Aí eu falava, tia, ora por mim. Minha tia começou a orar por mim. E eu lembro que ela impunha as mãos na minha cabeça. Meu tio, hoje você vai para a igreja. Mas o senhor pede para eu ir para a igreja? Peça. Fui para a igreja, o primeiro dia, aceitei Jesus de novo. Aceitou Jesus várias vezes. Aceitei, só que ali... Não tem problema, a gente pode aceitar Só Jesus. que ali, Tem que eu já aceitar tava... a vida inteira, a gente aceita É ele. verdade. Todo Rô. dia. Todos os dias a gente aceita. Aí, Rô, eu tava fazendo... Eu ia fazer 18 anos, né? E aí eu disse, eu não vou mais soltar, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero, apaixonada por Jesus. Coisa linda. Né? Aí eu conheci o Agenivaldo, o pastor Agenivaldo Almeida Silva e Lucélia, que na época não eram pastores, mas eram discipuladores. Hoje eu sei que eles eram discipuladores. E eles me conheceram. Olha, a gente faz uma reunião na nossa casa. Gente, como que reunião na casa é tremendo? Para consolidar a fé. Sabe? Para discipular. Eu tenho muita vontade de começar a reunião aqui na minha casa. Começa, Rô. Vou começar. Deus, meu Deus. Eu tenho muita vontade. Começa, você vai ter muito êxito. Tem muitas vidas nesse local aqui para Vou você. falar com o meu pastor. Né? Ah, ele vai vamos ver, amar, né? Tem que autorizar, né? Nada da minha cabeça. Tá certo. E aí, eu comecei, aí eu trabalhava de dia, estudava à noite, mas na terça-feira, que era dia da reunião, gente, eu vou confessar meu pecado. Eu matei aula um monte de terça-feira só para ir para aquela reunião naquela casa. Hoje nós chamamos de célula, né? Eu estava tão sedenta, tão apaixonada por Jesus. Ai, que e benção. ele era muito evangelista. Ele, em qualquer lugar, ele evangelizava e ele ensinava a gente a evangelizar. E ele dizia, não perca tempo. Ele era assim, eu digo era porque hoje ele já está no Senhor. Ah, tá. Eu faço uma menção honrosa a ele. Amém. Porque ele plantou essa semente de paixão por vidas dentro de mim. Pastora Genivaldo. E aí eu ia, e eu queria escrever, e eu queria aprender, e eu queria mais e mais. E ele dizia, agora, final de semana, nós vamos sair para o evangelismo. Essa cidade, eu literalmente palmilhei muitos bairros, de porta em porta, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando Jesus. Eu nem sabia falar nada, eu só sabia um versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Era o único versículo que eu sabia falar.
E era o único versículo que eu repetia nas minhas orações e falava para Deus: Senhor, o Senhor disse que se eu crer no Senhor Jesus, se eu crer no Senhor, eu vou ser salva e a minha casa vai ser salva. Então eu tomo posse dessa palavra. Amém. Era com esse versículo. E aí a gente foi, aí chegou o dia do batismo, eu me batizei no dia 1º de maio de 1991. Faz tempo, hein? Só tem essa cara de mocinha. É só a cara. Foi mais ou menos o meu ano. E aí até no dia do batismo, minha mãe disse: eu não vou, eu não concordo, eu não vou. Aí você fica com aquele sofrimento. É o dia tão feliz da sua vida, mas um sofrimento que a tua mãe não vai estar até a hora de chegar. Aí quando chegou na hora do batismo, eu vi que ela entrou na igreja. Falei: ai, glória a Deus, ela veio. Assim, foi desse jeito, mas pelo menos ela foi, graças a Deus. Aleluia. Né? Tava lá, tudo. E aí eu batizei, comecei essa jornada. Aí eu me lembro, nesse primeiro ano, chegou no final do ano, eu tive que fazer reposição das faltas para eu não repetir por falta. De tanto ir na terça-feira. Jovem, eu não recomendo isso, não tá? Pode fazer isso, hein? Já confessei aqui. Enforcar a aula não pode, tem que ir de sábado. Mas, né, aqui eu já... Mas valeu a pena. Né, eu tava ali nessa fome, nessa sede... E ali eu comecei, e a gente começou então a evangelizar. Aí meus pais permitiram que eu fosse fazer um curso com eles, com a Lucélia, em Santo André. Esse curso era para aprender evangelismo prático, evangelismo de rua, básico. As 5 leis espirituais, conhece aquele livretinho amarelo? Não. Saudoso pastor Edson Queiroz, que o Senhor trouxe a ele essa revelação, e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas têm se rendido a Jesus através das 5 leis espirituais. Até recomendo você, procura na internet que você vai encontrar. É super básico, é um livretinho. As 5 leis espirituais. Que você aborda, a pessoa... Boa tarde, você conhece as 5 leis espirituais? Não, tem um minutinho? Aí você começa o básico do plano de salvação e você já faz o apelo para a pessoa aceitar Jesus. Gente, eu voltei de Santo André dizendo: ai meu Deus, agora eu já sei evangelizar. E lá a gente saiu evangelizar na rua, começamos a evangelizar na rua, tudo. E voltamos de lá desse jeito. Aí, gente, eu sei que eu voltei e a primeira vítima minha foi o meu irmão Claudinei. Ô, Glória. Quando eu cheguei em casa, eu digo: meu irmão, e comecei a falar a palavra para ele. Eu falei: meu irmão, olha aqui. Ele disse: eu não quero ouvir, eu tenho Deus do meu jeito. Dá licença. Ai, o Deus do aí meu no outro jeito dia de novo, eu tentando de novo. Aí no outro dia de novo, aí ele deu um murro na mesa, ele estava almoçando, ele disse para mim: o dia que você falar que eu não tenho Deus na minha vida, esse murro vai ser na sua cara. Uau! O Claudinei falou isso para mim. Ô, Claudinei, está repreendido em nome de Jesus. Hoje garanto que está em Cristo. Eu garanto que está em Cristo. Aí, gente, eu fui pro quarto, chorei, falei: Senhor, o Senhor disse na tua palavra, crê no Senhor Jesus, deu errado. Salve, tu é tua casa. Não funcionou. Chorei, fui para a igreja, cheguei no culto, nosso amado pastor Paulo Mesquita, que é vivo ainda hoje, jubilado, ele estava fazendo a campanha ele fazia a campanha de libertação, e eu ia nessa campanha, e eu chegava e falava, era pela família, eu falava, olha, eu chegava na fila e falava assim: pastor, o senhor põe a mão na minha cabeça, impõe as mãos sobre mim, porque eu creio no Senhor Jesus que será salvo eu e a minha casa. Para o senhor fazer a obra? Sim, minha filha. E eu orava assim. Eu sei que passado alguns dias, não muitos, poucos dias, eu chego do trabalho, eu chego da loja, o Claudinei está me esperando na porta, em lágrimas. Aí eu fiquei assim, olhei para o rosto dele, ele disse assim: o que eu posso fazer para aceitar Jesus na minha vida? Nossa. E eu, meu Deus, vamos pro quarto agora. Aí eu já sabia certinho as 5 leis espirituais, como confessava os 5 passos. Vamos que vamos. Ele aceitou Jesus. E aí, nessa época, o bispo estava entrando na minha vida, porque nós fomos fazer um trabalho evangelístico na cidade de Estiva Gerbe. Eu nem sabia o que era Estiva Gerbe. Quando falava Estiva, eu que sou paranaense, eu pensava que era no lugar de Sacaria, uma coisa assim.
de carregamento, e era uma cidade, né? É uma cidade. Ainda é. É uma cidade. Mas aí eles disseram, olha, nós vamos fazer um evangelismo na estiva. Né? Vamos fazer um evangelismo na estiva. E aí, gente, aí o Agenivaldo falou, olha, eu conheci um pastor, o Luiz, ele já era pastor solteiro, ele tem um projetor. E eu conheci, ele veio ministrar aqui em Aguaí, foi uma glória, que uma paralítica tinha andado em Aguaí, Deus tinha usado o bispo assim lá. Um abraço para o bispo Luiz Campos. Amém. Um abração. Glória a Deus. Amém. Mulher abençoada que o senhor tem. Ele é uma bênção na minha vida. Ele é, né? Glória a Deus. Ele é seu pastor. Amém. Também. E aí, eu sei que ele conseguiu que ele viesse. Ele veio e ele dizia, eu não vou, eu tô indo para a Austrália, eu não vou mais fazer viagem. Realmente ele estava com o passaporte comprado para ir para a Austrália. E ele era solteiro. E eu sei que aí ele acabou convencendo dele vir. E eu o conheci na praça da Estiva Gerbe, passando o filme A Cruz e o Punhal. Esse filme foi famoso nos anos né? passados. Aí. Até recomendo esse filme. Gente do céu, que filme é esse? É muito bonito. Aí e ele tinha, então, ele fez o data show, a gente evangelizou, chamou todo mundo da cidade para assistir o filme, no final ia fazer o apelo, aceitar Jesus, e o Agenivaldo estava encabeçando tudo isso e tudo mais. Aí foram me apresentar o Luiz. Eu olhei aquele moreno alto, falei, misericórdia, Deus que me perdoe, acho que esse homem é casado. Aí fiquei olhando o dedo dele, falei, acho que ele tem um anel no dedo. Nossa, Deus, misericórdia. Ele, imagina um homem dessa, porque a gente tem 15 anos de diferença. Olha. Eu perto dele, eu parecia uma criança. De verdade, embora ele era jovem, né? Ele estava ali quando eu o conheci. E ele, com certeza, a hora que viu também, mulher linda, né? Ele tinha 33 anos quando eu o conheci. E ele era solteiro, ele estava sozinho há 12 anos. Olha. E não é porque faltava gente, não. É porque ele orou a Deus e ele disse, Senhor, eu vou querer a pessoa que o Senhor tem para mim. E ele já era ungido pastor solteiro. Ele já pastoreava em São Paulo. Então, ele queria dar um passo certo. Aí eu percebia que ele ia falar com a Lucélia, mas ele olhava muito para mim, se dirigia muito para mim. Pronto. Por fim, gente. Aí ele falou, você trabalha? Eu falei, trabalho numa loja ali no centro, tal. Quando dá na segunda-feira, esse homem... Ai, que coincidência, você trabalha aqui. Na frente da loja, que pouco da manhã. Sim, que legal, entra aqui e tal. Eu ia passando aqui, depois eu descobri que ele ficou de loja em loja procurando por onde eu trabalhava. Que coincidência. Porque ele ia embora naquele dia. Esperto, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, meu pai nos abençoou. E aí começamos o ministério, né? O Senhor são quantos anos de casado ministério, já? 32 anos, fizemos em novembro. Olha. 32 anos. Uma vida, hein? É uma vida, com a graça do Senhor. Amém. E aí eu sei que o Senhor nos trouxe para essa cidade, Deus tinha uma promessa para ele. Foi tudo muito lindo, porque o Senhor tinha me revelado para ele. O Senhor levou um profeta na casa dele dias antes dele me conhecer. Esse profeta bateu na porta, não conhecia ele, disse, você é o Luiz? Ele disse, sou. Ele disse, meu nome é Marcos, eu sou do Rio de Janeiro e o Senhor mandou eu vir aqui, porque você ora por uma esposa. E o Senhor disse que ela está chegando, ela tem um cabelo aqui, ela bate aqui em você, ela mora numa cidade que você vai chegar, tem uma chaminé na entrada dessa cidade, tem um rio que corta a cidade, você vai conhecê-la, diz como seria o casamento, como Deus iria nos unir. Tudo assim, foi profetizado. Olha. Tudo. E teve todo um processo que um outro dia eu conto que foi bem bonito, bem legal. E por fim... Quando nós gente ficar aqui tem história para mais nós fomos 2 dias. É verdade, Rô. Tem muita história. É verdade. Aí nós fomos para São Paulo, ele já morava em São Paulo sozinho, só que o Senhor também, nessa profecia, disse que estava enviando ele para essa cidade. Que estava na hora desse ministério, que era para ele abrir o ministério. E eu, na época, né, nós nos casamos, moramos 6 meses em São Paulo. E foi quando ele veio para cá, abriu o ministério. Nós viemos, literalmente, éramos 6, porque o meu irmão foi morar com ele. Na época, né, quando a gente estava ainda namorando, ele consolidou o meu irmão na fé. E em alguns meses, meu irmão já estava liderando a juventude da igreja. Olha. Ele acordava meu irmão 3 horas da manhã para orar. O meu irmão fala até hoje, ele fala, Luiz, eu aprendi a ler livros com você. Até hoje eu leio muito, porque ele falava, que livro você leu? Que livro você está lendo? Então, tinha que ler. Então, enfim. E eu sei que aí começamos, Claudinei, a Águeda, que hoje é casada com Claudinei, também já há mais de 30 anos, minha cunhada.
e ali mais algumas pessoas. Aí o Senhor curou uma mulher de câncer, para a glória dele, a irmã Lázara, Amém. a mãe do pastor Pedro. Ela estava com câncer uterino, saindo para fora. Nossa. E foi numa reunião no lar que ela foi curada, para a glória do Senhor Jesus. Que bênção. E nisso a família toda veio. E a família começou a vir, e assim começou a nossa igreja. E hoje, né? O antes, o rompimento e o depois. Ah, mas o depois é tanta coisa. Ah, o depois é longo. Mas o propósito de vida que hoje eu tenho é revelar a Cristo. É o ID de Deus que todo mundo tem que cumprir, né? ID, prega o evangelho para todo mundo. Eu tenho uma busca pelo avivamento. Uma chama arde no meu peito pelo avivamento. Amém. Eu entendo que avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Isso é avivamento. É tocar nessas áreas. Hoje eu tenho uma missão. O Senhor tem me levado em muitos lugares para despertar a igreja, para levar a igreja a esse relacionamento, a essa intimidade, a essa comunhão. O Senhor me deu um ministério com mulheres, um ministério, graças a Deus, muito maravilhoso, que eu tenho tido muito êxito. Mas eu tenho uma chamada, que é preparar mães e pais geracionais. Porque eu entendo, né, que nós precisamos deixar esse legado, que é o que vai ficar de nós quando nós não estivermos mais aqui. Né? Eu tenho preparado esse legado também para meus filhos. Glória ao Senhor Jesus. Todos os dias, porque eu gravo, né? Como vocês sabem, se vocês não se inscreveram no meu canal ainda, meu canal é um canal que ensina um capítulo da Bíblia todos os dias. Se você tem interesse em estudar, conhecer a palavra, esse é o meu legado. É que eu vou deixar. Já estou gravando pela segunda vez. Eu já gravei inteira, agora estou regravando. Já estou em 2 Samuel. E vou terminar, em nome de Jesus, se o Senhor me permitir viver até lá. Então, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, Palavra de Deus Diária. E esses podcasts são, na verdade, para mostrar essas vidas transformadas e o que o Senhor faz em nós, para nós e através de nós depois, né? Amém. E depois que Ele nos transforma, Ele nos usa para transformar. Porque pessoas transformadas transformam, pessoas curadas curam. É isso mesmo. Não é assim? E hoje eu me vejo como aquela menina, serva de Naamã. Exato. Imagina a dor daquela menina, separada dos pais, jogada num país estranho, de língua estranha, como escrava, servindo a um Senhor, né? Um povo que não era o povo dela. O sofrimento dela, e mesmo assim, ela falou, olha, eu conheço um profeta que pode te sarar. Ela decidiu romper, né? Ela decidiu não ficar presa às perdas da vida dela. É verdade. Ela disse, eu entendo assim que ela pensou, poxa, eu tenho um lugar para me chamar de casa, eu tenho um Senhor para me chamar de meu, é o que eu tenho. Então eu vou ser bênção. Aqui, aonde eu estiver. Aonde eu estou. Mesmo e escrava. Ela foi tremendamente usada por Deus. E mais do que isso, eu vi um peso de autoridade na vida dela tão grande, ao ponto que aquele homem acreditou na palavra dela. É uma menina, né? Ele foi falar com o rei dele, que mandou a carta para o outro rei. Você vê que a autoridade dela, de alguém que é curado para curar, ela é tão grande, que foi o que aconteceu com aquela menina, que houve ali uma diplomacia entre os reis, né? Para receber aquele general, né? Naamã, enfim, todo o milagre que aconteceu e tudo mais. História a gente não famosa de falar. do Naamã, né? Mas hoje eu me vejo assim, eu me vejo nesse tempo. Eu já vi muitas libertações, muitas. Para alguém que começou com aquela, crê no Senhor Jesus, com um versículo, será salvo tu e a tua casa. Então, através da minha vida, o meu irmão mais velho aceitou o Senhor Jesus, meu irmão mais novo, o meu pai, a minha mãe. E se hoje nós fôssemos colocar em
em números, a quantidade de vidas que nós ganhamos. O meu marido, não dá para contar. Não dá para contar. Hoje o meu irmão, ele é um apóstolo. Olha. Está aqui, está em Porto Seguro, está no Paraná, o outro é bispo no Paraná. Meu pai partiu para o Senhor, sendo pastor. Que bênção. Ganhando vidas. O que é você se apegar? Imagina que a palavra fala que o mundo em um inteiro versículo não vale uma alma. Então, quantas almas vocês vão levar para o Senhor, né? Em um versículo. Que uma menina decidiu acreditar. E eu falo, eu tive uma vida bem complicada e difícil na minha infância e adolescência. Mas eu vim para Jesus por amor. Amém. Eu sempre fui apaixonada por Jesus. Oh, glória. Eu nunca mais olhei para trás na minha vida, Rô. Amém. Nunca olhei para trás, nunca me desviei, nunca tive vontade de voltar para trás. Eu também nunca tive, graças a Deus. Graças a Deus. Nunca olhei para trás. Graças a Deus. Eu estou sempre querendo conhecê-lo. Buscar conhecê-lo mais e mais e mais. E hoje o que a gente vê? Muitas vidas sendo libertas mesmo. Muitos encontros, muita libertação, muita quebra de maldição familiar, quebra de maldição hereditária. Isso para a glória do Senhor Jesus. Amém. Palavras proféticas, avivamento, despertamento. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu quero falar para você que está talvez parada, né? Talvez algum acontecimento na tua vida te parou. É a hora de você voltar. 2026 é o ano do posicionamento. Amém. É o ano da restauração, inclusive esse é o tema profético deste ano, que os profetas das nações se reúnem e em tabernáculos em Israel é liberado. Então cada um pega as percepções que tem com Deus e se reúnem. E esse é o ano, é o tempo da restauração. E o tempo da restauração, ela fala de trazer para o plano original de Deus. Então o Senhor, ele tem um plano original a seu respeito, ao respeito da sua casa, da sua família. Então é a hora de voltar. Amém. E a minha mãezinha, convivo muito bem hoje, graças Aleluia. a Deus. Um abraço para sua mãe. Amém, graças a Deus, eu cuido da minha mãezinha. Eu cuido mesmo, literalmente, eu assisto ela, eu cuido de necessidades dela, eu oro por ela todos os dias. Eu amo muito a minha mãezinha, graças a Deus. A palavra honra teu pai e tua mãe. Graças a Deus. Aleluia. Obrigada, Rô. Como a gente sempre termina, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, porque eu tenho certeza que vocês estão amando esse podcast, como eu estou amando fazer esse podcast com a Bispa. Mas a gente vai terminar e, como sempre, com as minhas perguntinhas finais. Rapidinho, só para a gente encerrar aqui. Bispa, um amor além de Jesus. Um amor? O meu esposo. Olha, glória a Deus. Uma dor. A perca do meu papito. Acho que a maior dor que eu já senti na minha vida, sem dúvida. É muito triste. Uma alegria. Quando os meus filhos nasceram. Ai, glória a Deus. Uma esperança. De um novo Brasil. Glória. De um Brasil restaurado, curado. Estamos precisando, em nome de Jesus. Uma comida. Uma comida? Eu gosto de lasanha. Eu também. Amo lasanha. Massa. Uma bebida. Suco de uva integral. Eu tenho aí. Vamos servir para você. Obrigada. Um evangelista que você admira. Um evangelista, Benny Hinn. Benny Hinn, ele é top. Uma música que marcou sua vida. Acho que tem muitas, né? Mas uma música que marcou minha vida. Junto a Ti, de Alda Célia. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor. Fala junto a Ti em Tua presença. Aleluia. Quero ser vaso em Tuas mãos. Linda, linda, linda. Um versículo que você vai deixar para nós. Um versículo, Malaquias 4:5. E há de ser que quando eu enviar o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória!
Eu persigo esse versículo, eu vivo esse versículo, eu trabalho por esse versículo, para que famílias sejam curadas, restauradas, os relacionamentos sejam restaurados. E voltem o coração para o Senhor. Amém. E um conselho. Um conselho? Um conselho. Não saia dos pés de Jesus. Nunca. Não saia. Nunca. Amém. Amém. Esse é o melhor conselho, né? Que a gente pode dar. Fica grudadinho com o Senhor, que Ele vai te guardar em todos os momentos da sua vida. Bispa, muito obrigada. Foi uma alegria recebê-la, um prazer ouvi-la e com certeza vocês receberam tudo isso aí que ela falou e que vocês fiquem abençoados em nome de Jesus. E eu não parei com os podcasts, a gente vai continuar em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, eu quero te agradecer. Amém. De coração eu quero te agradecer. Amém. Obrigada. Te agradecer por você ser essa mulher que você é. Eu que agradeço. Eu olho para você, eu vejo uma mulher de relacionamentos. Aleluia. Eu olho para uma mulher de mesa, eu olho para uma mulher de comunhão. Glória. Eu olho para uma mulher que dá valor aos relacionamentos. Uma mulher que não vai sozinha, está sempre junta, caminhando junto. E eu louvo a Deus por você. Amém. Eu louvo a Deus porque Ele te tirou do vale da sombra da morte. Aleluia, me tirou literalmente. E hoje nós podemos estar aqui. Aleluia, Preciosa, te amo. aleluia. Deus abençoe. Te amo, viu? Amém. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Gente, fiquem abençoados em nome de Jesus. Foi uma glória.